Neste vídeo nós vamos ver com bastante detalhes qual a diferença entre Israel e a Igreja. O conhecimento da verdade dispensacional, como é frequentemente chamada, é indispensável para a leitura inteligente da Bíblia. No entanto, muitos cristãos parecem não ter pensado nisso. Deus se agradou de lidar com os homens em diferentes épocas, de várias maneiras. Novas revelações de si mesmo, de Deus mesmo, e de sua vontade introduziram novos modos de lidar com os homens, a cada nova dispensação. A verdade dispensacional nos ensina a distinguir corretamente essas mudanças e a discernir sua natureza para que as características salientes de cada uma não sejam obscurecidas. A importância disso para nós cristãos é que assim aprendemos o verdadeiro caráter do chamado, como a qual somos chamados do alto e da época em que nossa sorte é lançada. Até o tempo de Cristo seguiu-se uma dispensação em que a característica proeminente era Israel, a nação escolhida da linhagem de Abraão. O período em que vivemos, de Pentecostes até a vinda do Senhor no arrebatamento, é marcado por características completamente diferentes. Não Israel, mas a Igreja é proeminente nos pensamentos de Deus hoje. Antes de nos determos nas importantes distinções entre os dois, tenhamos certeza de que entendemos exatamente do que estamos falando. Por Israel, não queremos dizer os judeus, a nação dispersa como são hoje, nem como era no tempo de Nosso Senhor, um remanescente ainda agarrado à sua antiga capital, Jerusalém. Não nos referimos a eles como eles eram realmente, não nos referimos a eles como eles eram, como eles realmente existiram em qualquer época, mas sim ao que aquela nação era de acordo com o plano original de Deus para eles. Quando falamos da igreja, não nos referimos a nenhum edifício eclesiástico, nem a nenhuma denominação, nem a qualquer número de cristãos professos reunidos no que hoje é chamado de igreja. Usamos o termo em seu sentido bíblico. A palavra grega traduzida como igreja significa simplesmente os chamados para fora. Aqueles que são chamados para fora do mundo por Deus durante este período da rejeição de Cristo. São, por este meio e pela habitação do Espírito Santo, reunidos na Assembleia de Deus, a igreja. Pode ser útil notar que nas Escrituras o termo igreja é usado de duas maneiras. A primeira maneira de ver a igreja é como denotando o número agregado dos cristãos em uma localidade. Você pode ver o exemplo da palavra igreja pode ver o significado deste termo em localidade ou numa localidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2 e Colossenses capítulo 4, versículos 15. A segunda maneira de ver a igreja é como o número agregados de todos os cristãos, chamados e selados com o Espírito Santo desde o dia de Pentecostes até a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Você pode ver a expressão da igreja assim em Efésios capítulo 3, versículo 21 e no capítulo 5, versículo 25. Destas duas, é neste último sentido que vamos nos referir neste vídeo. Seja lembrado, no entanto, que nos referimos, como no caso de Israel, não ao que a igreja realmente é ou foi em qualquer tempo, mas o que ela é de acordo com o projeto e pensamento original de Deus. Tendo definido nossos termos, observamos algumas distinções necessárias. Primeiro, João, o precursor do Senhor, foi
o último da longa linhagem de profetas da dispensação passada. Com ele, as declarações de Deus sobre a antiga aliança atingiram seu ponto final. Com Cristo, as novas declarações começaram. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, o reino de Deus é anunciado. Você pode ler isso em Lucas capítulo 16, versículo 16. O advento de Cristo ao mundo foi descrito por Zacarias, o profeta Zacarias, como a chegada da aurora, ou, como diz a margem de muitas Bíblias, nascer do sol, nascer do alto, o sol nascendo no alto. Sua aparição na terra anunciou o amanhecer de um novo dia. Não que esse novo dia estivesse ali e então inaugurado, o Senhor Jesus tinha uma missão a cumprir no meio de Israel e ele precisa se apresentar a essa nação como seu Messias há muito prometido. Além disso, os amplos fundamentos da bênção intencional devem ser lançados em meio aos sofrimentos do Calvário. Mas quando tudo isso passou, quando o Filho de Deus morreu e ressuscitou, quando ele subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, então foi inaugurada uma dispensação que era realmente nova, totalmente diferente de tudo o que havia antes. Segundo ponto que podemos analisar, o traço característico da antiga dispensação era a lei. A da nova é a graça. A entrega da lei no Sinai inaugurou a primeira. Deus formulou suas exigências sobre os homens. Deus deveria receber e eles deveriam dar o que lhe era devido. O fato de que o fracasso veio imediatamente fracassou tão grande que, aliás, o fato de que o fracasso veio imediatamente, fracasso tão grande que equivale a um colapso total, não isentou os homens de suas responsabilidades recém-incorridas em nenhum grau. Deus, porém, anunciou a Moisés que traria misericórdia, Êxodo capítulo 33, versículo 19, e deteria a ameaça de destruição em vista da vinda de Cristo. A lei ainda prevalecia como mestre e continuou assim até que Cristo veio. Pode ler Gálatas capítulo 3, versículo 24. Em Cristo estava presente um poder mais poderoso do que a lei. O caso da mulher pecadora em João capítulo 8 ilustra isto lindamente. Sob a poderosa influência da graça, os hipócritas foram condenados com muito mais eficácia do que sobre a lei. E o pecador foi perdoado, coisa que a lei nunca poderia fazer. Agora Deus, reinando pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor, dá e o homem recebe. Leia Romanos capítulo 5, versículo 21. A nova dispensação é marcada pela graça, não pela lei. Terceiro ponto que podemos analisar aqui é a antiga dispensação é centrada em torno de Israel, a nova está ligada à igreja. E a igreja não é continuação de Israel, são coisas distintas. A lei não foi dada a todos, mas a uma nação, Israel. Sobre aquela nação, portanto, a atenção de Deus estava focalizada. Os privilégios dos filhos de Israel pertenciam a eles nacionalmente e não individualmente. Deus sempre teve seus próprios tratos secretos com as almas dos indivíduos, e esses tratos ganharam maior proeminência nos dias da apostasia nacional de Israel. Mas no início Deus os levou nacionalmente sem referência ao estado espiritual dos indivíduos, e sua posição diante dele era nacional. Por outro lado, não há nada de nacional na igreja. Pedro declarou, corroborado por Tiago, que o programa divino para esta dispensação, para a nossa dispensação, é a visita das nações por Deus. Nós temos as palavras de Pedro e as palavras de Tiago para fazer delas um povo para o seu nome. Atos capítulo 15, versículos 3 a 14. Deus está agora fazendo uma eleição de todas as nações e aqueles assim reunidos para seu nome compõem a igreja.
A igreja, então, não é nacional, nem internacional, mas sim extranacional, isto é, totalmente fora de todas as distinções nacionais e totalmente independente delas. Em vez de ser construída em uma base nacional, é representada nas Escrituras como um só rebanho. João capítulo 10, versículo 16. Como um só corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Como uma casa espiritual, um santo sacerdócio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Como uma família composta pelos filhos de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 12 e 1 João capítulo 3, versículo 1. Além disso, em conexão com a igreja, Deus começa com o indivíduo. É composto por aqueles que pessoalmente foram colocados em relação corretas com Deus. Somente quando perdoados e tendo recebido o Espírito Santo para habitá-los, eles se tornam membros de um só corpo e pedras vivas na casa espiritual. Bem, quarto lugar, conectado com Israel estava um culto ritualístico cujo valor estava em seu significado típico. Os privilégios da igreja estão relacionados com as próprias realidades eternas, com a substância e não com as sombras. Sua adoração não consiste em oferendas de sacrifício, cerimônias simbólicas e similares, mas é adoração em espírito e em verdade. A lei tinha apenas uma sombra dos bens futuros e não a própria imagem das coisas. Hebreus capítulo 10, versículo 1. As coisas boas vieram e são realidades pelos cristãos ou para os cristãos hoje. Cristo os estabeleceu. Leia Hebreus capítulo 9, versículo 24 e capítulo 10, versículo 12. O Espírito Santo os revelou. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. E os crentes podem contemplá-los com os olhos da fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Quinto lugar, para concluir esse vídeo, as bênçãos e privilégios de Israel eram grande parte de ordem terrena e material, as da igreja são celestiais e espiritual. No Antigo Testamento foram dadas instruções sobre a maneira pelo qual os filhos de Israel deviam retornar graças a Deus quando estivessem de fora na posse da terra prometida. Eles deveriam tomar as primícias de todos os seus frutos e colocá-los em uma cesta diante do Senhor seu Deus, com o reconhecimento de sua bondade em seus lábios. Deuteronômio capítulo 26, do versículo 1 ao 11. O cristão deve se aproximar de Deus desta maneira? Ao contrário, quando Paulo escreveu aos Efésios sobre a herança celestial dos cristãos, longe de falar de coisas materiais, ele disse: bem-aventurados pelo Deus, ou felizes pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Nossas bênçãos são espirituais e nos lugares celestiais, estão fora deste mundo, mesmo que podemos desfrutar estando aqui na terra. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 3. Embora a distinção de Israel seja ser o canal de bênção para todas as nações durante os anos dourados da era milenar, o destino da igreja é a associação com Cristo no céu. Isaías capítulo 60 descreve bem o futuro de Israel. Apocalipse capítulo 19 e 21, sobre várias figuras, nos apresenta o destino da igreja como a esposa do Cordeiro.